mulheres injustiçadas da nossa literatura. Quem são? Por que elas foram esquecidas? Por que a culpa é toda nossa de leitores? E o que a gente pode fazer para corrigir isso? Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje, agora no mês de março, que é o mês do Dia Internacional da Mulher. Olá, gente, estamos de volta. Ih, falei do Dia Internacional da Mulher, falei de feminismo, já vai ter um monte de gente que vai dar dislike, que nem vai largar esse vídeo, que vai começar a me criticar. Tudo bem, não faz mal. De preferência, se você quiser me criticar, critica com comentário, porque quando você comenta, você dá engajamento no meu vídeo e aí o YouTube sugere o meu vídeo para mais pessoas. Então, todo mundo sai ganhando, você pode me xingar e eu tenho o meu vídeo divulgado. Se você quiser, no entanto, continuar nesse vídeo, eu agradeço muito. Não esquece de dar o seu joinha, não esquece de indicar o canal para outras pessoas. A gente está em plena campanha para chegar a 600 mil inscritos. Inclusive, para acelerar essa marca, eu estou organizando um sorteio de 6 livros clássicos em edições lindas, super luxuosas. Então, se você quiser participar do sorteio, o formulário está aqui embaixo e eu só vou anunciar o nome dos vencedores quando a gente bater a meta dos 600 mil inscritos. Então, indica este canal para os seus amigos e contatos, espalha nos seus grupos de WhatsApp, que você vai me ajudar bastante. Ao longo de todos estes anos que eu tô falando sobre literatura na internet, eu venho colecionando um grupo específico de escritoras. São escritoras brasileiras, olha que específico, escritoras brasileiras que fizeram muito sucesso, que ganharam dinheiro, que fizeram aquela coisa que é quase impossível no nosso país até hoje, que é viver do seu trabalho, viver da literatura, ter sucesso comercial mesmo, quem é aspirante a escritor sabe como isso é difícil, e que depois de morrerem foram lentamente esquecidas. Hoje em dia pouca gente sabe que elas existiram, muita gente conhece as adaptações das obras delas, principalmente no cinema e na televisão. Aliás, não tô criticando isso, é importante, que bom que tem cinema e televisão para eternizar nossas obras literárias, mas a gente tem que saber que houve escritoras brasileiras super competentes escrevendo estes enredos. Então eu vou trazer para vocês uma lista de escritoras que ao longo desses anos eu fui colecionando, porque eram escritoras que eu também não conhecia. A primeira delas, eu já tô com um livro aqui, até o principal livro dela na minha mão, é a Júlia Lopes de Almeida. Alguns vão dizer que ela não é desconhecida, porque tem vestibulares que cobram a leitura desse livro aqui, né? Que é A Falência. Mas é muito raro, na verdade, que a Júlia Lopes de Almeida seja lembrada e colocada no cânone dos principais escritores brasileiros do século XIX e do XX. Isso eu considero uma grande injustiça, porque ela foi uma mulher muito talentosa, muito competente, sem dúvida nenhuma, uma das melhores escritoras da sua geração. Ela foi contemporânea de gente que hoje é lembrada, né, como o Aloysio Azevedo, como o Lima Barreto, como Euclides da Cunha, e esses homens são lembrados e lidos até hoje, mesmo que suas obras estejam envelhecidas, né, pelo tempo e tal. Apesar da dificuldade da linguagem, a gente continua lendo esses autores. E a Júlia, que tem uma obra acessível, com enredos interessantes, com reviravoltas e tudo mais, não é lida mais. Pelo menos não é lida por pessoas que não estão fazendo aqueles poucos vestibulares que cobram a leitura das obras dela. Toda vez que eu trago a Júlia Lopes de Almeida aqui no canal, já trouxe A Falência, já trouxe A Viúva Simões, já trouxe contos, eu percebo que a audiência é baixa. Não importa o que eu faça, eu tento tornar aquelas histórias atraentes. Eu faço assim, vocês me conhecem, quando eu tô entusiasmada sobre uma obra, eu me esforço muito para despertar a curiosidade em quem tá me assistindo, e a audiência é sempre muito mais baixa do que os outros vídeos do meu canal. Eu não sei o porquê que isso acontece, não sei, algo no nome de Júlia Lopes de Almeida não desperta interesse nos leitores de hoje, e eu acho que a gente precisa corrigir isso. Ela quase entrou na Academia Brasileira de Letras, só não foi aceita por ser mulher, e esse assunto, assim, não é tabu, ele foi admitido com todas as letras. Eles não achavam que convinha aceitar uma mulher na Academia de Letras, então chamaram o seu marido no lugar como representante. Olha que coisa ridícula. Então, assim, é uma mulher que deveria ser lembrada.
Tive que fazer uma interrupção aqui porque acabou a bateria da minha câmera. Mas enfim, é uma mulher empoderada no melhor sentido da palavra, porque ela foi uma mulher que teve a ousadia de viver de literatura numa época que era feio para as mulheres ser artista, ser influente, publicar coisas. E ela não teve problema nenhum de fazer isso. Uma segunda escritora que eu quero destacar aqui no canal, ela poderia ser lembrada só como a filha de um grande homem. Porque o pai dela foi um grande homem, não tem como negar. Joaquim Nabuco, você já deve ter ouvido falar, mesmo que você não saiba nem quem foi. Foi um político, um estadista, foi diplomata brasileiro, foi um homão. Inclusive, ele era cortejado, assim, né? Ele é considerado um grande partido, um homem bonito. Ele teve uma filha chamada Carolina, e a Carolina podia ter sido apenas a filha de Joaquim Nabuco, mas ela também teve uma carreira literária de sucesso e publicou muitos romances. Inclusive, estou lendo neste exato momento um romance de Carolina Nabuco. Se tudo der certo, eu trago a resenha na sexta-feira. Mas o livro mais famoso dela é este aqui, é A Sucessora. Esse, felizmente, teve uma boa recepção quando eu fiz a resenha. Ele é um livro bem escrito, um suspense psicológico, que não era um tipo muito comum de literatura aqui no Brasil, na época que ele foi publicado, foi no ano de 1934. E dizem até, essa é a razão dele ser tão famoso, que esse livro foi plagiado pela Daphne du Maurier, que foi a autora que escreveu um livro chamado Rebecca, mais pra frente, um livro transformado em filme pelo Alfred Hitchcock. Então, imagina qual não foi a surpresa da Carolina Nabuco quando ela foi no cinema ver o filme do Alfred Hitchcock, ali nos anos 30, 40 mesmo, e viu a história do livro dela. Então, assim, foi um bafão naquela época, nunca foi muito bem explicado até hoje se houve plágio, se não houve, se foi coincidência, se o estúdio do cinema pagou uma grana pra Carolina não processar ninguém e dizer pra todo mundo que foi uma coincidência. Não sabemos. O fato é que esse livro saiu antes e chegou a ser enviado para a mesma editora da autora Daphne du Maurier, que pode ter tido acesso ao livro e escreveu o livro dela uns 2 anos depois. Quer dizer, as datas batem, sabe? Não sabemos. Mas olha só, uma escritora que fez um belo trabalho, que teve sucesso naquela época, que se envolveu numa baita de uma polêmica e hoje em dia é uma perfeita desconhecida. Bom, a próxima autora injustiçada que eu quero trazer nessa lista, ela vai ser reconhecida pelos mais velhos. É a Maria José Dupré, a autora de Éramos Seis e de muitos outros livros, principalmente livros infantis, porque ela foi uma escritora muito popular mesmo durante o século XX. Esse livro aqui você deve conhecer por causa das novelas. Ele foi adaptado muitas vezes, acho que teve 3 ou 4 versões de Éramos Seis para novelas, e ainda bem, né, porque o livro é conhecido dessa maneira, né, a história da Dona Lola com a sua família, 4 filhos, o marido, mas a Maria José Dupré, ela publicou esse livro nos anos 40 e ela teve, né, o prazer de ver o livro fazendo sucesso, dela sendo consagrada. O livro foi traduzido para vários idiomas, foi o primeiro livro traduzido para o sueco. Essa é uma informação que está lá no Wikipédia. É o primeiro livro brasileiro traduzido para o sueco. Então, se chegou na Suécia, é porque passou pelos outros países mais conhecidos também, né? E, enfim, pouca gente hoje em dia reconhece o nome de Maria José Dupré, mas ela foi muito, muito, muito bem sucedida como escritora durante várias décadas do século XX. Acho que ela morreu na década de 80. Mesma coisa se aplica a Diná Silveira de Queiroz, a autora da Muralha, que também é um livro que virou minissérie, né? Talvez até os mais novos não tenham assistido essa minissérie, foi no ano 2000, se eu não me engano, mas os mais velhos vão reconhecer. E a Diná Silveira de Queiroz foi, assim, o mesmo caso. Publicou livros em quantidade que foram sucessos comerciais, alguns mais do que outros. Ela ainda se aventurou em vários gêneros da literatura. Ela foi pioneira em ficção científica no Brasil, né? Ela escreveu ficção científica numa época em que não havia esse tipo de livro aqui no país. Ela teve sucesso comercial, ela chegou a ser aceita na Academia Brasileira de Letras, que só se dignou a aceitar mulheres na década de 70, então primeiro foi a Raquel de Queiroz, e depois foi ela,
né? Então, pelo menos ela teve esse reconhecimento. Então, você vê, é uma escritora de peso, reconhecida até pela super machista Academia Brasileira de Letras, e hoje muito desconhecida. Eu tenho certeza que 9 de cada 10 pessoas que estão me assistindo nunca ouviram falar de Diná Silveira de Queiroz. Tem resenha, inclusive, da Muralha, inclusive vai ter mais resenha dela aqui no canal. É um livro novo também que está sendo lançado nesse mesmo projeto gráfico. Eu vou trazer em breve para vocês. Por fim, como um bônus, esse é o momento que, sim, se você ainda não me xingou nesse vídeo, é agora que você vai me xingar. Porque eu vou ousar dizer que esta mulher é uma grande escritora e tem que ser reconhecida, inclusive, pelas suas qualidades literárias. E muita gente vai me xingar, porque muita gente vai dizer que folhetim não é literatura coisíssima nenhuma, que telenovela é uma porcaria, que isso é uma ferramenta da Globo para manipular as pessoas, e que isso é coisa de gente estúpida, e que essa mulher aqui apenas copiava as novelas cubanas, sei lá o que vão dizer. Mas Janete Claire é um nome que também os mais jovens não vão nem saber mais quem é, mas os mais velhos reconhecerão porque ela foi uma celebridade. Ela foi uma autora de novelas que não trabalhou só na Globo, tá? Ela trabalhou em várias emissoras brasileiras. E as suas obras, os seus trabalhos, os seus textos originais alcançaram níveis inacreditáveis de popularidade. Teve novela dela que alcançou inacreditáveis 100 pontos de audiência. Só nos anos 70 que isso é possível. Algumas das novelas dela, como Pecado Capital e Selva de Pedra, foram depois adaptados e transformados em livros, em romances. Mas não foi por ela, foi por outros autores. Mas é porque eles foram muito importantes culturalmente no Brasil na década de 70. E esse foi um romance que Janete Claire escreveu. Quer dizer, não foi uma novela, foi um romance, um livro que ela escreveu, Nenê Bonet. Foi a única experiência dela exclusivamente com a literatura, mas Janete Claire era uma escritora, não tem como negar, uma grande autora e que, infelizmente, é subestimada ou até esquecida por aqueles que consideram que o folhetim é uma arte menor, menos importante, menos influente. É uma grande, uma bobagem, como eu vivo dizendo para vocês, porque todos os grandes escritores do século XIX escreviam folhetins, Charles Dickens, a Machado de Assis. É um formato, é uma maneira de contar histórias, é uma forma de retratar a mentalidade de uma época e de transformar, inclusive, essa mentalidade. Janete Claire, junto com seu marido, Dias Gomes, foram a dupla absurdamente relevante e importante da cultura brasileira. Agora, o Dias Gomes é lembrado com mais respeito do que ela. Ele é sempre lembrado, não, ele fez grandes novelas, novelas que tinham realismo mágico, novelas que tinham não sei o quê, novelas com crítica política e tal. E Janete Claire, sua esposa, tão talentosa quanto ele, tão influente também quanto ele, tão bem sucedida, ganhou muito dinheiro dessa mulher. Aí ela faz dramalhões que eram imitações das novelas cubanas, o que não é verdade. Então, tá aqui, um livro de Janete Claire. Eu considero que ela é uma escritora, uma autora brasileira do século XX muito importante e que não pode ser tão injustiçada. Ela tem que ser reconhecida sim. Talvez não como a melhor escritora, evidente, mas como uma importantíssima escritora que contribuiu muito para a cultura brasileira. Esses são os nomes de mulheres injustiçadas que eu acho que a gente tem a obrigação de relembrar, reler, de usufruir e de se deliciar com os seus trabalhos. Estes livros delas vão estar todos aqui embaixo, eu vou deixar os links caso você queira ver do que se tratam, eu vou deixar o link de cada um deles na Amazon. Você fazendo compras na Amazon, você ajuda este canal. Muito obrigada por ter me acompanhado. A gente se vê no próximo vídeo então. Até mais!